Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, Deus manifestado na carne. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que Ele quer que nós tenhamos um viver humano puro, um viver humano digno. Deus, Ele mostra para nós o seu padrão divino, mas Ele também na sua palavra mostra para nós um padrão de viver humano elevado. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus foi o nosso modelo e o Senhor quer mostrar para nós que é esse caminho que nós devemos seguir. A gente precisa aprender a viver no Espírito, a viver expressando o Senhor, né? A viver sempre, né, com base nos atributos divinos, Senhor Jesus, para expressar Deus, mas com a nossa humanidade também. Deus, Ele quer ver esse princípio. Somos humanos, Senhor Jesus, mas voltado para as coisas divinas, até mesmo no nosso relacionamento com os irmãos, onde há falhas, onde há coisas a serem corrigidas, nós precisamos também, né, Senhor Jesus, exercitar o Espírito, manifestar Deus na carne, ó Senhor Jesus, porque se houve uma falha, houve um erro, nós também podemos falhar, nós também podemos errar, porque nós somos humanos, ó Senhor Jesus, e assim a gente também deve não errar, não falhar nesse quesito e aprender a lidar com as situações no Espírito. A maneira como a gente lida, como a gente trata as pessoas, nós podemos manifestar o Senhor ou não. Então é questão da gente realmente estar claro, para que sempre nós estejamos manifestando o Senhor, para que as pessoas possam ir diante dele, se arrepender e que nós possamos prosseguir, Senhor Jesus, sem dar oportunidades ao inimigo, mas sempre entregando tudo nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, com um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Levíticos capítulo 19, versículo 32. Ó Senhor Jesus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Ó Senhor Jesus. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Expressar a Deus no relacionamento com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos agora entrar no 5º capítulo de 1 Timóteo e observar como Paulo desce ao nível humano ao falar a respeito de nossos relacionamentos, algo muito ligado ao nosso viver, a fim de nos apresentar um padrão divino no nível humano. Deus quer que sejamos divinos, isto é, que vivamos por meio de sua natureza e que também sejamos humanos, porque Ele quer manifestar-se na carne. Hoje vamos ver como poderemos manifestar a Deus na carne em nosso relacionamento com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Primeiramente, vejamos a necessidade de manter um relacionamento de vida com aqueles que são mais idosos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Nessa passagem, é como se Paulo dissesse a Timóteo: quando você precisar ter comunhão com o irmão idoso, você deve tratá-lo como um pai. Ao ouvir essa palavra, você pode pensar: mas essa pessoa idosa cometeu erros, então devo ser duro com ela. Ainda que ela tenha cometido erros, você deve tratar essa situação cheia de piedade, expressando a Deus para essa pessoa idosa. Quando Paulo diz, não repreendas ao homem idoso, a palavra repreender no original grego é única na Bíblia e significa atacar. Ao repreender um irmão idoso, você não pode atacá-lo, mas deve repreendê-lo para ajudá-lo, para exortá-lo. Ó Senhor Jesus.
a palavra de Deus permite que alguém na posição de liderança repreenda quem cometeu algum tipo de falha, mas nunca o autoriza a atacar quem quer que seja. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Observemos que um líder pode repreender, mas não pode atacar. Devemos tomar todos esses versículos e os próximos como princípios espirituais para o nosso viver e relacionamento humano. Portanto, caso alguém na Irmandade cometa uma falha, a liderança da igreja poderá repreender, mas nunca atacar. Isso é muito importante e vale para a repreensão, tanto ao homem idoso quanto a qualquer outro irmão. Ó Senhor Jesus! Quando nossas virtudes humanas são preenchidas pelos atributos da vida divina, nossos relacionamentos se tornam mais respeitosos e passamos a conceder honra a quem devemos, ainda que tenham cometido algum tipo de falha. Isto é, quando estamos lidando com irmãos idosos, nós o tratamos como pais, nós o honramos. Isso é muito importante. Talvez você não se tenha dado conta ainda, mas isso é Deus sendo manifestado na carne. Isso é Deus sendo manifestado em nosso viver, na maneira como nós nos relacionamos e tratamos as pessoas. Você já pensou nisso? Pela maneira como você trata uma pessoa, Deus pode ser ou não manifestado. Vemos então que Paulo teve o cuidado de trazer essa palavra tão elevada sobre o mistério da piedade para um nível bem humano, para o que vivenciamos em nosso dia a dia. O princípio é o mesmo para os demais casos. Devemos tratar os mais moços como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças, as irmãs mais jovens como a irmãs, com toda a pureza. Ó Senhor Jesus, nós que temos a vida divina, precisamos ver que hoje somos uma família, a família de Deus. E na família de Deus devemos aprender a tratar as pessoas, não somente com nossas virtudes humanas, mas com a vida divina que está em nós. Sempre que olho para um irmão ou para uma irmã, posso referir-me a ele ou a ela de modo muito simples e puro. Amado irmão, amada irmã. Faço isso porque sempre me lembro do alto preço que foi pago para que eu pudesse chamar essa pessoa desse modo. Ao olhar para os irmãos, por mais que você perceba as falhas deles, lembre-se de que Cristo pagou um alto preço para nos dar sua vida divina e nos tornar hoje membros da mesma família. Ó Senhor Jesus! Nosso relacionamento e trato com os irmãos e irmãs precisa ser feito com toda a sabedoria e respeito, com toda a pureza. Isso é possível sim, por meio da vida divina que há em nós. A vida da igreja deve ser pura em todos os sentidos. Precisamos ser puros em todas as ações, motivações e intenções. É num relacionamento assim que Deus é manifestado na carne. Querido leitor, isso quer dizer que Deus agora quer entrar em todos os aspectos de nosso viver. Ele está falando conosco o seguinte: esse mistério da piedade, essa manifestação de Deus na carne, a realidade da igreja como coluna e base da verdade, deve manifestar-se em todos os aspectos de nosso viver humano. Portanto, com base em 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, percebemos a importância de manifestar a Deus na carne em nosso relacionamento e trato com os irmãos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, como tem sido seu relacionamento com os irmãos e irmãs na igreja? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, isso que a gente precisa ver sempre diante do Senhor, né? A gente precisa sempre manifestar mais o Senhor, como foi colocado no elemento diário, né? Que é a maneira como a gente trata, né, uma pessoa. Deus pode ser manifesto ou não. Senhor Jesus, às vezes a gente tem um relacionamento mais próximo, né, e tal, e a gente acaba às vezes passando um pouco da medida. Ó Senhor Jesus, a gente acaba lidando com as coisas ali de maneira humana, mas sem a parte divina. O Senhor Ele quer que a gente manifeste a vida de Deus, mas também com uma humanidade adequada. Não basta só ter humanidade, só a organização humana, saber falar de maneira calma, maneira mansa, Senhor Jesus, mas como mostrou, tem que ter pureza em todos os aspectos. E é isso que realmente vai nos levar a manifestar Deus. Como ele perguntou, né, no elemento diário, você já parou para pensar nisso? Né, Senhor Jesus, que a maneira como você se relaciona, trata as pessoas, é a maneira de Deus se manifestar em você. Ó Senhor Jesus, Deus Ele quer alcançar as pessoas, Ele quer mostrar para as pessoas que é possível viver diante dele. Mas se a gente ficar olhando só para as falhas de maneira isolada,
sem dar importância para as pessoas, nós também vamos falhar na hora de lidar com a situação. Então o Senhor quer que a gente seja puro, que a gente sempre veja o preço que Ele pagou, Senhor Jesus, para a gente realmente mudar, ser cada vez melhor o nosso relacionamento na vida da igreja, nosso relacionamento com os irmãos. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, por meio da vida divina que há em nós, tudo é possível. Ó Senhor Jesus. A gente olha para a situação em si e a gente acaba lidando com a situação e excluindo a pessoa. A gente não tem que lembrar, olha, tem a situação e tem a pessoa. A situação deve ser contornada, deve ser vista, deve ser sanada, mas a pessoa é importante. Por isso que a gente precisa aprender a viver no Espírito, para ver se é a hora, se é o momento, a maneira de falar, ó Senhor Jesus, para que de fato a pessoa possa ser despertada e ir na presença de Deus. Talvez você corrija, fala tudo que tem que ser falado, Senhor Jesus, mas não faz o principal, que é levar, que é conduzir a pessoa, conduzir o irmão na presença do Senhor. E se a gente fizer isso, o nosso relacionamento já não é mais puro. O nosso viver, os aspectos do nosso viver já não é mais puro. E aí o inimigo vai achar uma brecha para a gente ser repreensível, para a gente ser acusado na nossa consciência, ser acusado de um monte de coisas. E precisa aprender com essas coisas, Senhor, isso, aprender com os erros e continuar avançando, para que seja possível de fato viver no Espírito, seja possível de fato manifestar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir de hoje no Alimento Diário vai tratar de questões bem práticas, Começa falando aqui do irmão idoso e tal. Mais para frente vai falar de viúvas e outras coisas. E o irmão já procura colocar esse padrão para nós. Não vamos ver só, homem idoso, isso, viúva, só o que está escrito ali. Mas tomar isso como um padrão de relacionamento para tudo. O Senhor Ele quer que a gente seja puro em todas as coisas. A gente vê, poxa, Jesus ali andando e aconteceram várias situações de impureza, situações ali de religiosidade, Jesus foi perseguido e tal, e a gente olhando com cuidado a maneira que o Senhor lidou com essas situações, a gente pode perceber realmente a humanidade do Senhor. Ele estava ali como o Cristo, mas nem todos reconheciam como tal. A Pedro, Jesus pôde chegar para ele e falar, arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Mas ele não pôde falar isso para a multidão. Ó Senhor Jesus, muitos ali estavam procurando interesses próprios. O próprio Jesus falou, olha, vocês me procuram não porque viram sinais e milagres, mas me procuram porque comeram pão e se fartaram. Até mesmo se tivessem valorizado os sinais, os milagres que o Senhor fez, iam ter percebido, olha, esse verdadeiramente é filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele faz, se Deus não estiver com ele. Temos que prestar atenção nesse homem, mas muitos não estavam ali só pelo benefício. Então o Senhor falou de maneira diferente com os discípulos do que falou com a multidão. E às vezes eu já falei aqui várias vezes, por experiência própria, eu percebi que nem todos têm o mesmo coração, e a mesma entrega que você. Então eu sempre achei, não, a gente vai conversar com os irmãos a respeito da palavra e você vai esclarecer a palavra e todo mundo vai perceber que tem que andar nessa direção. Ó Senhor Jesus, a duras penas, eu percebi que não, nem todos têm a mesma disposição, nem todos querem se entregar ao Senhor. Por isso que a gente já está vendo, desde da primeira semana desse volume, olha, uma palavra ali para presbíteros e diáconos, mas que não é só para esse, mas para mostrar que cada irmão na igreja precisa procurar o seu progresso espiritual. Você não tem que buscar ser presbítero ou diácono, ser um líder para poder receber benefício ou se sentir bem. Não, mas é porque Deus precisa. Deus precisa de liderança, pessoas que possam ser exemplo, modelo, Senhor Jesus. Mas o Senhor é o nosso supremo pastor. Nosso trabalho é ser a ovelha, que ouve a voz do pastor e conduz as mais velhas no mesmo caminho. Então a gente precisa realmente nos colocar no nosso lugar. Como o irmão citou, ele sempre se lembra, olha, o Senhor pagou um alto preço para que eu pudesse ter comunhão com aquele irmão, com aquela irmã. E a gente tem que aprender, se a gente não expressar o Senhor, o inimigo pode tomar essa palavra para gerar um problema, Senhor Jesus. Às vezes, quantos problemas a gente vai por ser firme diante da palavra, Eu posso ser firme diante da palavra, mas eu não posso exigir de outro a mesma firmeza, porque talvez ele não tenha a mesma visão e não queira seguir o mesmo caminho. Por isso que eu falei, a primeira semana veio mostrando para nós,
todos os cristãos precisam almejar, né, Senhor Jesus, crescer em vida, servir o Senhor, né? O diaconato, né, tanto para irmãos quanto irmãs, o diácono, a diaconisa, é um serviço a Deus. Somente se entregando ao Senhor, buscando agradá-lo, é que você realmente vai perceber a importância da palavra. Esse fim de semana, o irmão Pedro Doni compartilhou muito isso, né? Que houve muita degradação na igreja, porque os irmãos foram perdendo valor pela palavra. Ó Senhor Jesus. Então, hoje, o que o Senhor quer restaurar em nós em primeiro lugar? O valor pela palavra. Como já citei em semanas anteriores, né? O alimento diário nos leva a ter um relacionamento com a palavra, um relacionamento com a Bíblia. A Bíblia quer nos apresentar o próprio Deus, mas não é só apresentar histórias e tal, um conhecimento histórico. Não, quer nos apresentar realmente a pessoa de Deus, alguém com quem a gente vai se relacionar no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, por isso que Paulo trouxe, né, tudo isso no nível humano. Olha, é um relacionamento de irmãos, né, é um relacionamento, tem que ser divino. Eu não posso me relacionar simplesmente com, olha, como eu falei, né, ele é irmão, a gente está na igreja, a gente está vendo a mesma coisa, então é só chegar ali e mostrar, não é por aí. Às vezes o coração está distraído, o coração é outro, está buscando outras coisas. Por isso que o Senhor está mostrando para nós a maneira adequada, né? A gente precisa sempre ir diante do Senhor. Alguém cometeu uma falha, Senhor, essa falha tem que ser corrigida. Para quê? Para que a pessoa seja ajudada. Por isso que ele falou, repreender não pode ser atacar. Eu posso repreender, né? Mas para ajudar, para encorajar. E isso eu preciso fazer no espírito. Porque às vezes a pessoa não recebe bem uma correção. Mas às vezes ela é corrigida sem perceber, Senhor Jesus, porque ela é levada a raciocinar no espírito, a chegar a uma conclusão. Às vezes, se você falar algo de maneira direta, ó Senhor Jesus, a pessoa toma isso como uma ofensa. Mas às vezes, se você tomar um outro caminho e falar aquela mesma coisa de uma maneira indireta e deixar ela raciocinar, ela chegar a essa conclusão, ó Senhor Jesus, né? Ela vai se sentir mais útil, né? Poxa, Deus falou comigo, né? Deus mostrou isso, isso e isso. E é isso que muitas vezes o Senhor fazia, ele falava por parábolas, né? E o irmão tocou conosco no final de semana, né? O Senhor falava por parábolas, para que alguns, vendo, né, na verdade não vissem, ouvindo, na verdade não ouvissem, né? Não crescem, porque o Senhor não queria que a gente simplesmente raciocinasse com um pensamento humano, mas que a gente exercitasse o espírito. E é isso que a gente precisa realmente perceber na vida da igreja. A vida da igreja existe por causa de um relacionamento espiritual. Eu só posso chamar o irmão de irmão, a irmã de irmã, porque há uma ligação entre nós em Cristo. Se a nossa direção não é a mesma em Cristo, esse relacionamento se desfaz. É isso que tem que perceber, né? Na nossa roda de amigos, você tem amigos que às vezes pensam igual, né? Tem uma criação parecida, pensam de maneira diferente, por isso são seus amigos, né? Agora, na igreja tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, culturas diferentes. O que nos liga, o que nos une é Cristo. E às vezes, é por isso que eu falei, né? Aprendi a duras penas. Não, às vezes achamos, não, está todo mundo aqui procurando a mesma coisa. Muitas vezes não. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso. Por isso que a leitura bíblica mostrou para nós, né, de honrar, né, senhores, aqueles que têm uma certa idade, eles têm uma certa experiência. Né? E também já tem uma certa dureza também, né? Já aprenderam algumas coisas e às vezes não querem voltar atrás, né? E hoje o que acontece, né? Hoje começa a aparecer os cabelos brancos, né? Hoje a tendência é cobrir. Hoje as pessoas acham que é vergonhoso. Isso está mostrando para nós que não, ao contrário, é sinal de experiência, é sinal de honra. Quantas pessoas, né, às vezes não completam, né, 18 anos, não chegam aos 20, aos 30, aos 40, porque foram desobedientes aos pais. Mas esses, né, que têm cabelos brancos, porque honraram seu pai e sua mãe. Por isso o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa honrar. A pessoa chegou até essa idade, ela conseguiu ser longe, talvez sem a vida divina, às vezes muitos anos sem ser cristão, e mesmo assim conseguiu honrar os princípios de Deus. Agora buscando a palavra muito mais, mas tem coisas que estão enraizadas ali, e a gente precisa, né, trazer isso para o nível humano, mostrar para a pessoa que não é tarde demais, né? Aí a gente viu ali, olha, a gente precisa almejar servir o Senhor. Depois mostrou para nós que é um bom ministro de Cristo, né? É aquele que
primeiro cuida de si, né? Vai diante do Senhor, vê como é que estão as coisas, depois procura levar outros ao caminho do Senhor. E é isso que a gente está procurando fazer aqui, levar, né? Tem um nível humano, mas um relacionamento divino. Relacionamento entre o que é o divino e o que é humano. A gente precisa, né, ajudar as pessoas a elevar o seu nível de humanidade, mas principalmente por ter contato com algo divino. E não simplesmente a gente sair puxando, né? Olha, eu tenho esse nível aqui, agora vou puxar você para o degrau de cima. Não, mas deixar com que Cristo levante, senão a gente acaba falhando também. A pessoa cometeu uma falha, você, ao lidar, também cometeu uma falha. E aí agora são dois senhores, mas às vezes a sua falha é difícil de perceber, porque talvez não é tão visível. Então, por isso eu estou mostrando para nós, a gente precisa realmente procurar expressar o Senhor. O irmão fala nessa palavra, que quando fala várias vezes essa questão de manifestar Deus na carne, ele fala na carne, quer dizer em nós. Não é um viver carnal, muito pelo contrário, mostrando para nós, se você viver em Deus, você não vai viver na carne. Se você manifesta Deus, a sua carne não vai se manifestar. E é esse princípio que Deus quer nos dar, de estar sempre vivendo diante do Senhor, sempre com o espírito exercitado. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, olha, tudo que vai ser falado de hoje, até o final dessa semana, ó Senhor Jesus, até o final dessa semana do alimento diário, todos os princípios a gente tem que tomar, não só para o que está sendo falado, mas para todos nós, porque são princípios ricos, que a gente pode tomar para a gente. Né? A gente pode aprender, né? Errando, cometendo os erros, passando por situações, e a gente também pode aprender quando outro erra, quando outro passa por aquilo ali, você aprende. Né? Se um está andando na sua frente, tropeçou, caiu num buraco, você não precisa tropeçar e cair no mesmo buraco. Né? Você pode desviar, pode ajudá-lo a se levantar do buraco, a se recuperar da queda, e é isso que o Senhor está mostrando para nós. Né? Não basta só observar, mas a gente precisa seguir com o coração de Deus, com o coração em Deus, expressando a Deus, porque é um relacionamento de vida, um relacionamento que há entre nós com a vida divina. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa se lembrar, né, sempre disso, expressar a Deus, ajudando, né, não atacando, né, sempre procurando ir diante das pessoas para levá-las, né, para ajudá-las a se voltar ao Senhor. E não, né, a gente tem que ver a situação e a pessoa. A situação foi ruim, não pode se repetir. A pessoa, ela é importante. Então a gente não pode, né, ver uma coisa, tem que fazer a separação como Deus faz, né? Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Então a gente tem que aprender a fazer esse discernimento também, né? Senão a gente acaba se exaltando também com a situação e acaba criando um segundo problema. Então ele mostrou, repreende sem atacar. Quem está na liderança tem que saber, né, identificar, tem autoridade, mas nunca a autoridade de atacar. Tem que lidar com a situação, mas valorizar a pessoa, saber a hora. São princípios, né, para o nosso viver e para o nosso relacionamento. Honrar as pessoas mesmo diante das falhas. Né? A gente sempre tem essa questão, né? A pessoa fez 100 coisas boas para você. O dia que ela fizer uma coisa ruim, você esquece das 100 boas. Por isso que falou, dê honra. Manifeste Deus no seu relacionamento, no seu tratamento. Escolha sempre manifestar. Quando você vai viver, né, diante das situações, você pode ou manifestar ou não, depende da sua atitude. Então, ele mostrou, olha, é uma palavra elevada para nós, mas ele está trazendo isso para que a gente está vivenciando no dia a dia. Por isso trouxe para o lado humano. Olha, vamos nos relacionar de maneira humana, não vamos olhar só o padrão divino. Vamos ver também o padrão humano, né? Vamos ver que a pessoa possa alcançar. Então a gente precisa realmente aprender, né, com a vida divina que já está em nós. Essa vida divina torna tudo possível, porque a gente vai diante do Senhor e Ele é que vai mostrar. Então Ele mostra, mesmo que você possa perceber a falha de alguém, né, o Senhor começa a nos dar uma visão, né, de supervisor, né, de olhar por cima das situações, e às vezes a gente percebe coisas que os outros não percebem. E a gente precisa ajudar, corrigir, né, sem ônibus, para que todos possam andar na mesma direção, mas perceber, mas sempre se lembrando, né, o alto preço que foi pago, sem ônibus, para que aquela pessoa possa continuar na condição do irmão. Por isso falou, olha, tem que lidar com sabedoria, com respeito e também com pureza. Tem que haver pureza em todas as situações, porque às vezes a gente perde a paciência, né? A gente quer resolver logo isso aqui, vai resolver o problema, vai voltar tudo ali, vai ficar em paz. Ó Senhor, mas às vezes a gente precisa gastar mais tempo,
e de novo, e às vezes a gente quer ser mais rápido, né? E aí a gente acaba ofendendo, acaba entrando em atrito. Isso que o Senhor está mostrando para nós, todos os aspectos, a gente não deve sair do Espírito. Então, a piedade, o mistério da piedade, que é Deus manifesto na carne, ou seja, Deus manifesta em nós, é a realidade da igreja, como coluna, como base, para que a verdade, né, para que Deus, como a verdade, através da palavra, chegue em nós, né, que se manifeste em todos os aspectos do nosso viver humano. Então as pessoas precisam enxergar isso em nós. Por isso eu estou nos chamando para ser modelo, né, manifestar, ter um relacionamento uns com os outros, onde Deus pode ser manifesto, né, dar importância para isso, né, a manifestação de Deus, a vontade de Deus, tudo que foi pago. Por isso ele está nos chamando, olha, é possível, eu preciso ver cada aspecto da vida, até mesmo meus pensamentos, minha maneira de falar, o tom, o que vai ser falado, Senhor Jesus, cada aspecto tem que ter pureza, cada aspecto precisa ser levado diante do Senhor. Não vamos ter pressa, mas vamos fazer tudo no Espírito para edificar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.